por vezes valem mais do que o objeto consumido que deu lugar a esta inscrição no banco e cadastro de dados negativo, quiçá mesmo no futuro positivo. Assim também bons costumes, boas práticas comerciais e abusivas. Eu já estou passando do tempo, mas queria terminar aqui voltando à nossa imagem de linguagem. Se o método é o caminho, o método do Código de Defesa do Consumidor foi muito sábio. Pode ser dividido em 3 partes. Assegurar direitos ao consumidor, impor deveres ao fornecedor. Esse método, ele nos acompanha no sentido que o fundamento principal do direito do consumidor é o seu cumprimento voluntário. Os alemães afirmam que os deveres são como pedras que constroem um edifício e projetam uma sombra. Esse edifício, primeiro, é a primeira obrigação de cumprimento voluntário, e a sombra é a garantia, a responsabilidade. O Código de Defesa do Consumidor foi construído em direitos do consumidor e impondo deveres aos fornecedores. Ele estabeleceu no contrato o grau de informação e de boa-fé, estabeleceu quais são os danos, inclusive os danos à informação, os danos à imagem, e também criou essa ideia que não pode valer a pena causar danos de massa e, por isso, a proteção coletiva do consumidor. Segundo o método do Código de Defesa do Consumidor, que nos acompanha nessa ponte ou nesse fundamento, é a aproximação dos contratos entre todo fornecimento de serviços e produtos, de dares e fazeres. Não pode haver no nosso mercado serviços privilegiados, mercados de serviços aos quais nós não apliquemos o Código de Defesa do Consumidor e, inclusive, se o aplicamos sem a sua força e sem a sua efetividade, impedindo que o judiciário, por exemplo, os examine ex officio. E em matéria de serviços, e esse nosso congresso foi muito feliz, existe um ponto em que a dignidade da pessoa humana é tocada de forma muito especial, que são os serviços expúblicos, os serviços de interesse universal, como são hoje chamados na Europa. Eles não são mais públicos, eles são concedidos, e aqui a finalidade é lucro, por vezes esse lucro, inclusive, assegurado nas próprias leis da desburocratização, da privatização. Bem, então o Código de Defesa do Consumidor deve fazer valer o seu método de aproximar a qualidade dos serviços, se é uma relação de consumo, a qualidade dos serviços com segurança e com adequação, com lealdade, com transparência e, no caso dos serviços públicos essenciais, especialmente água e luz, que sejam contínuos. E o terceiro e último método que gostaria de chamar a atenção aos colegas, e aqui foi mencionado pelo Dr. Ricardo Morishita, é a responsabilidade objetiva e solidária. Esta quebra entre o paradigma da responsabilidade contratual e extracontratual, valorizando o momento pré-contratual, a informação, os direitos de reflexão, tão pouco usado no Brasil, o direito de reflexão, tão pouco concedido, a ponto de estar, inclusive, revalidado nesse anteprojeto de lei sobre superendividamento, como forma de prevenção do litígio futuro, evitar o litígio, não só através da conduta positiva e respeitosa dos fornecedores, imposta, talvez, por sanções fortes, mas através da própria atuação e reflexão do consumidor, pensando melhor e arrependendo-se desta compra fora do estabelecimento comercial, como no comércio eletrônico e agora também no crédito. Valorizou o momento contratual como um espaço de colaboração, de cooperação e de não causa de dano, e o momento pós-contratual, através da cobrança de dívidas, a regulação dos bancos de dados como fornecedores equiparados, ideia de Leonardo Bessa,
e agora também valorizada a chamada exceção da ruína na boa-fé, o pensar refletido nas expectativas do outro e o consequente dever de renegociar, ou pelo menos de evitar a ruína, colaborando com a renegociação coletiva das dívidas do seu credor no anteprojeto de lei. Para concluir, se o nosso Congresso é a manutenção dessa ponte, a manutenção dessas garantias e a sustentabilidade, acho que estamos no caminho certo. A sociedade de consumo brasileira do século XXI, ela não construiu a ponte, mas ela pode reforçar essa ponte. Ela pode manter essa ponte e, sem dúvida, ela pode desenvolver essa ponte. Se no século XIX o homem era chamado de homo politicus, e o que nós lutávamos era para organizar o Estado, a democracia, a república, e aqui no Brasil também fizemos isso no século XX, a democracia, o Estado de Direito. Se no século XX Hannah Arendt denominou esse homem de homo faber, o homem que constrói, o homem que trabalha, e todos os nossos pensamentos eram de como equilibrar essa relação entre capitalistas e trabalhadores, me parece, e com isso concluo, que o século XXI é o século do homo economicus et culturalis, isto é, um homem ativo no mercado, um homem consumidor, mas um homem que respeita e que quer ser respeitado. Muito obrigada. Os aplausos e a manifestação eloquente da plateia dão a exata dimensão do sucesso extraordinário da palestra, conferência da professora Cláudia Lima Marques, que rigorosamente conclui com chave de ouro, cravejada de diamantes, esse extraordinário evento que reuniu os maiores nomes do direito brasileiro e internacional do direito do consumidor, e, além disso, na sua plateia contou com profissionais de diversas áreas, da magistratura, do Ministério Público, da advocacia, do serviço público em geral, e também de acadêmicos de direito, todos aproveitando o pensamento mais avançado a respeito do assunto, e, com isso, todos serviremos de instrumentos de divulgação, de espraiamento, de afirmação desses direitos e dessas conquistas da sociedade brasileira e mundial. Por isso, a professora conseguiu, em pouco tempo, resumir, trazer para a sua conferência a base do pensamento que norteou todo este evento que foi absolutamente cercado de sucesso. Por isso, os nossos mais sinceros cumprimentos à professora Cláudia Lima Marques, que é uma querida amiga de Santa Catarina, tanto que, aqui na nossa ilha de Santa Catarina, conhece das 42 praias, 26 delas. Portanto, falta-lhe ainda ao conhecimento de 16 dessas nossas belíssimas praias que temos, baías ou praias abertas para o oceano, e por isso o convite permanente, professora, para que a senhora esteja entre nós, porque será sempre um orgulho e uma satisfação. Na condição de presidente, eu procurarei não tomar mais do que pouquíssimos minutos dos amigos, apenas para resgatar a importância que o tema suscitou para um modesto magistrado que sou, e tantos aqui há, no sentido de nos lembrar dos preceitos que devem nortear, orientar o pensamento do aplicador do direito e da lei. O magistrado, como todo operador jurídico, deve estar sempre atento aos princípios preconizados pelo Código do Consumidor, como o respeito
a dignidade, a confiança, a solidariedade, a igualdade. A lei do consumidor é um elemento emancipador da sociedade, historicamente emancipador. O Código do Consumidor representa não apenas um diploma legal, mas uma página virada na história do direito brasileiro e da nossa sociedade, porque influencia a interpretação do direito, aliada, evidentemente, à Constituição, mas também influencia a interpretação do próprio direito privado. Nós temos, buscando fontes do Código do Consumidor, elementos processuais riquíssimos, como esses que a professora nos destacou, a nos lembrar das astrentes, de modo que o Código do Consumidor efetivamente é uma revolução cultural no nosso país. Eu não vou, de forma alguma, repetir a palestra, porque nem teria condições para isso, mas eu estou emocionado e empolgado, professora, na condição de um aplicador do direito da lei, porque vejo que a senhora consegue refletir o pensamento mais avançado e esse pensamento, Vossa Excelência, transfere para a sua plateia e nós haveremos de aplicá-los, os conhecimentos que aqui conseguimos aurir, nas nossas atividades. Por isso, o meu entusiasmo e a minha recomendação que todos que possam adquiram o CD da professora, que certamente haverá de ser divulgado, para que possamos, de fato, no nosso cotidiano, aplicar o conhecimento aqui tão generosamente distribuído. Parabéns, professora, e obrigado a todos que participaram. Agradecemos mais uma vez os palestrantes e também todos que passaram aqui pelo Hotel Majestic nos últimos dias. Informamos que, dentro de alguns instantes, faremos o sorteio dessas 3 diárias no Hotel Majestic, válidas até o dia 20 de dezembro. Também faremos sorteio de 5 livros, mas antes faremos a mesa final. E eu peço que aguarde na mesa a doutora Cláudia Lima Marques, ex-presidente Brasilcom, e gostaria também de chamar mais algumas pessoas para a mesa. Entre elas, o doutor Héctor Valverde Santana, presidente eleito do Brasilcom. Dr. Leonardo Roscoe Bessa, ex-presidente do Brasilcom. Dr. Fábio de Souza Trajano, promotor de Justiça da Promotoria de Defesa do Consumidor da Comarca de Florianópolis. E o Dr. Eládio Lacei, coordenador da Escola Nacional da Magistratura e também ex-presidente Brasilcom. Convido para fazer uso da palavra o Dr. Fábio de Souza Trajano. Bom, eu vou ser muito breve, mas eu não poderia, na qualidade de coordenador do evento aqui em Florianópolis, deixar de fazer alguns registros importantes. Um evento nessa natureza, para se realizar, merece muito tempo e começou a ser gestado lá em Brasília, quando o Dr. Rogério Queiroz ofereceu Joinville como sede do 10º encontro. E quando ele propôs Joinville, eu pensei, ele foi mais corajoso do que eu pensei, por que não Florianópolis, então? E também coloquei Florianópolis à disposição, até porque sabia da eventual dificuldade de levar para Joinville em razão de aeroportos, enfim. Então, faço esse registro aqui. Gostaria também de agradecer as pessoas que foram fundamentais para a realização desse evento. Eu começaria, não poderia ser diferente, com o nosso presidente, Leonardo Roscoe Bessa, agora ex-presidente, que deu todo o apoio para que esse evento se realizasse. Gostaria também de agradecer o Dr. Walter, que também foi incansável
E agora eu entendi porque eu chamo de guerreiro, porque ontem era 11 horas da noite, o doutor